Quão difícil é virar médico no Brasil? E agora depois a gente vai entrar nessa, né? Por exemplo, Brasil você acabou se formando de qual faculdade, você falou? Então, eu me formei na Faculdade Estadual do Paraná, né, em Cascavel. Então, assim, eu sou de uma família extremamente tradicional. Então, na minha família são 11 médicos. Oh, maravilha. Tá? Dos 11 médicos, 7 são oncologistas. Aí eu tenho 2 primos plásticos, que são mais novos que eu, e um tio que é gastro. Então, o que aconteceu? Primeiro que quando eu decidi, eu fiz medicina, fui a primeira mulher da família a fazer medicina. Uhum. E aí depois eu decidi fazer dermato. Então, assim, eu sou a única que a gente brinca dentro da medicina, que eu não sou médica, né? Porque dermato não é médico, é igual ortopedista. Você quer esconder alguma coisa do dermato, coloca dentro do livro, eles brincam, né? Porque eles acham que a gente mexe só com beleza. Não é isso, né? Patologia dermatológica é gigantesca. Eu nem sabia que para ser dermatologista você tinha que ser médico. Sim. Eu aprendi isso hoje aqui com você. Então foi assim, toda aquela função de vestibular, passei numa universidade pública, que é dificílimo, 350 por 1, né? Aí fui pra faculdade, fiz 6 anos de faculdade. Logo depois eu casei, mudei pra Floripa. E eu fiz toda a minha formação de especialista de dermato em São Paulo. Então eu já passei por 3 especialidades depois, que eu fiz dermatologia, medicina anti-envelhecimento e medicina estética. Caramba. Então eu viajava toda semana, Rafa. Pegava o avião 6 horas, 5h30 da manhã, pegava o avião, ia para São Paulo, passava a semana inteira, voltava. Só na ponte aérea? Só na ponte aérea. Passei, assim, 2 anos e meio. Né, isso para fazer a tua residência? Para fazer a dermato em São Paulo. Daí, depois que eu fiz minha formação, nesse meio do caminho, filho, e aquele rolo, e sabe-se quem puder, né? Sim. Sempre muita coisa, sempre acontecendo muita coisa junto. Aí, depois disso, eu abri a minha clínica e fiquei esses 6 anos. Enquanto isso, eu estava trabalhando numa outra clínica. Tá. Estudando, trabalhando, aquela vida de médico, né? Sim. Aí, eu abri a minha clínica própria, fiquei 6 anos, primeiro num lugar alugado, depois comprei meu imóvel e trabalhava, assim, meu Deus, 24/7, né? A gente E tudo no boca a boca? Tudo no boca a boca. Rafa, eu nunca fiz um marketing, graças a Deus, os meus pacientes gostam da experiência que eles têm. Eu faço uma medicina muito natural, faço uma medicina muito de troca. Então, assim, eu sempre me coloco do outro lado do paciente. Falo, gente, se fosse eu que estivesse aí... O que eu gostaria, né? O que eu gostaria? Eu quero ficar uma monstrinha igual as pessoas, muita gente tem ficado. Eu quero uma medicina natural. Tá meio exagerado isso também, né? Eu vejo umas mulheres botocuda demais de vez em quando, né? Bocudas e botocudas. Pô, você fica lábio completamente deformado, hoje né? Tá bem feio o negócio. Então, eu sempre fiz uma medicina, assim, sempre da maneira que eu gostaria de estar do outro lado ali, como ele ia me tratar, uma medicina muito humanizada. E uma coisa, Rafa, que eu sempre falo para os meus pacientes, não adianta tá bonita dentro de um caixão, né? Então, assim, você vai lá, não adianta você só fazer, ficar bonitinha, preenchida. Não, e o câncer de pele, e as doenças autoimunes. Então, assim, um paciente vai lá, antes de tudo, sou médica. Eu tenho que ver o paciente como inteiro, né? Então, o exame de sangue, o exame físico. Então, todos os meus pacientes em primeira consulta, é 1 hora de consulta, que eu vou fazer análise inteira corporal, desde couro cabeludo até dedão do pé. Aí a gente vai pra estética. Esse eu acho que é o grande diferencial. Legal, hein? Eu imagino que isso aqui nos Estados Unidos seja meio que, igual eu diria aqui, unheard of, né? Não duvido que você tenha algum tipo de tratamento assim. Não existe. Por isso que, assim, os meus pacientes americanos hoje que estão aqui não me largam. Graças a Deus não me largam, porque conhecem a diferença, né? De que tratamento, é da medicina, né? humanizada e a medicina integralizada que a gente chama que tem no Brasil. Que a nossa medicina no Brasil é espetacular. E quando você decidiu vir para cá, bom, junto com a Alessandra, né, vocês decidiram, estopar, vamos virar a página e vamos para os Estados Unidos. O teu processo de decisão, eu imagino que envolveu várias frentes, mas eu acho que eu imagino que a frente que mais te consumiu tempo foi a parte dos estudos, né? Você falou assim, você é médica no Brasil, você não é médica aqui nos Estados Unidos. Exatamente, muito difícil. E assim, até tem uma coisa muito engraçada, que eu tava aqui, primeiro que com 20 dias que eu tava aqui, eu decidi vir pra cá e não trabalhar, eu ia ser mãe. E eu ia a cada 2 meses, nesses 6 anos eu passei indo e voltando pro Brasil para manter a clínica lá. Entendi. Então, ficava indo e voltando. Mas muito engraçado que 20 dias depois, o melhor amigo do meu marido, ele é um cirurgião plástico aqui de Boca, e ele falou, não, Roberta, vai começar a ver alguns pacientes, porque eu, muito workaholic, sempre gostei muito de trabalhar, e eu comecei a ir lá para poder ver. E aí, não parei. Então, aquela ideia de que eu ia vir para ser mãe, já em 20 dias eu já não dei conta. Acabou.
Mas foi muito engraçado. Mas aí como eu... assistente dele, como é que você... Eu ficava só olhando. Ah, tá. Só olhava. E daí quando tinha uma paciente que era latina, alguma coisa, eu tentava meio, né, falar. Aí, depois de 1 ano e pouco, eu lá com ele, que eu já comecei a ver alguns pacientes brasileiros, aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu comecei a comparar, Rafa, e eu vi que a medicina que a gente faz e a medicina que eles têm aqui é muito, 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 muito longe uma da outra, assim. Elas são incomparáveis. Primeiro que eles não tocam no paciente, eles não veem o paciente como um todo, e o médico, você deve ter feito alguma experiência aqui dentro de consultório, de hospital, 5 minutos e acabou, e ele sai da sala. Então, a nossa medicina é muito melhor. Mas eu queria só te falar rapidinho. O médico trata aqui meio como uma commodity, né? E total, meio, aqui é grana. É grana, né? Aqui é grana. E é meio linha de produção, né? Linha de produção. Entrou, pega, gira, próximo e assim vai, né? E aconteceu esse episódio, eu queria te contar rapidinho. Claro. 2 meses depois que eu tava aqui, a gente foi num show daquele de patins, de gelo, tal, com as crianças, e uma pessoa passou mal. E eu vi na hora, ninguém colocava a mão e tal, e eu fui. E atendi, era uma senhora, ela tava provavelmente com infarto agudo do miocárdio. E aí eu comecei a atender e tal, todo mundo falou assim, não, eu sou médica, eu não sabia que médico, você é médico no Brasil, que você é nada, né? Você não podia tocar. E aí chegou o 911, e eles, quem é você? Não sei o que era. E eu assim, não, eu sou médica, tal, e eles, cadê tua license, tal? E eu assim, não, eu sou médica no Brasil. Depois que o filho dela, porque eles pegaram meu telefone, todo o contato, depois me ligou, umas 2 semanas depois, e eu ainda não entendia todo aquele inglês perfeitinho, falava, não sei o que, nanana, de sul. Eu falei assim, como assim? Eu falei, Alessandro, eles estão falando que podiam né, tipo, me processar. Daí que a gente começou a entender que, assim, gente, médico, você é médico no Brasil. Aqui, você não pode botar a mão. Então, eu podia ter sido processada, porque eu ajudei num atendimento. Então, gente, você que é médico no Brasil, não vem aqui, não vem ajudar ninguém, que você pode ser processado.